O filme começa mostrando Elisa, uma mulher que mora sozinha e desde pequena não consegue falar, pois acreditam que ela teve as cordas vocais cortadas quando criança. E ela tem um amigo que é seu vizinho, coroa, chamado Gillis, e todo dia antes de ir para o trabalho ela passa na casa dele para levar um café da manhã. E todo dia também antes de ir para o trabalho, ela limpa seus sapatos, brinca de tirar e colocar o dedo na toca do tatu, se é que você me entende, e ela mora em cima de um cinema falido, então mesmo sem ter ninguém assistindo aos filmes, ela precisa ficar escutando os filmes passando de fundo. Elisa trabalha de limpeza em uma instalação secreta do governo, e todo dia sai de noite para voltar de manhã. E só nisso já vemos que ela pode ser considerada uma legítima trabalhadora brasileira. Trabalha em horário ruim, pega uma condução ruim e ganha um salário ruim. Mas vamos continuar. Ela trabalha com a sua amiga Zelda, uma mulher que não para de falar de seu marido, que não sabe fazer nada, e que só fica sentado no sofá esperando a comida chegar. Até que um certo dia elas estão limpando um laboratório e chega um cara do governo com um cilindro estranho. E quando ela olha dentro, existe uma certa criatura com características humanas e as duas se assustam. Mas Elisa fica fascinada para saber o que era. Galera, papo 10, se eu trabalho para uma instalação secreta do governo e não estou à frente de nenhum projeto, se eu vejo um bicho desse eu finjo que nunca vi, pois a chance deles fazerem nós sumir seria muito grande. Ainda mais ela, que não falava, e avisar quem que deu treta. Sempre quando volta do trabalho, Elisa vai com Gillis em uma lanchonete para comer uma torta de limão galego, pois esse Gillis é safadinho e estava de olho no atendente novinho. E aparentemente aquele atendente era bem simpático com ele, mas a torta era uma merda. Na boa, eu me amarro em torta de limão? No dia seguinte ela repete a mesma rotina, acorda, arruma as roupas, entra tatu, sai tatu, prepara o café da manhã e almoço e parte pro trabalho. Elas estão limpando o banheiro masculino, quando entra aquele cara do governo que veio supervisionar a experiência que seria feita naquele bicho, que estava no cilindro. E além do cara entrar no banheiro enquanto elas estavam limpando e não lavar a mão ao sair, ele deixa um bastão de choque em cima da pia e quando ele tira, Elisa percebe que está com sangue. E já imagina que ele estava fazendo alguma coisa de errada com aquele bicho. Quando elas saem para o corredor, esse mesmo cara que vou chamar de Strickland aparece com a mão sangrando, pois o bicho arrancou 2 dedos dele. E quando ela e Zelda vão almoçar, o chefe delas a chama para limpar o laboratório, que estava cheio de sangue. E ela, como é curiosa, estamos falando de um filme, ela chega perto do cilindro e o bicho começa a olhar para ela e o bicho pensa: eu vou comer teu cu. E quando chega em casa, ela conta para seu amigo Gillis, e ele diz que não acredita no bicho e não dá muita atenção, pois havia terminado um desenho para uma propaganda publicitária. E quando vai levar o desenho, o cara diz que não está bom o suficiente e diz para ele fazer algumas alterações, e ele sai desolado de lá. No dia seguinte, Elisa está procurando maneiras de fazer merda, então vai até o laboratório que a criatura está e decide dar comida para ela. E ao invés dela levar um filé mignon, leva ovo cozido. E olha a facilidade que ela tem para descascar esse ovo, eu levo no mínimo uns 10 minutos. Ela sai de lá correndo e quase é pega, e Strickland chama as duas para fazer algumas perguntas, pois elas haviam visto o bicho e ele precisava garantir que elas não fossem espiãs russas. Só que o cara é muito preconceituoso com as duas, isso também pela época que o filme é representado, onde as mulheres não tinham grandes oportunidades, ainda mais sendo diferente. Quando Strickland chega em casa, sua mulher manda as crianças para a escola e diz que tem uma surpresinha para ele, e é isso mesmo que você está imaginando. Estou falando da música do Chan, Tira e Bota, e acho que isso pode denunciar um pouco minha idade, né? Elisa passa todo dia aí no laboratório para interagir com o bicho, que parece um homem-peixe, e começa a se apaixonar, levando comida e música, até que um dia ela chega no laboratório e ele está preso por correntes, pois estava sendo torturado pelo Strickland, um cara sádico que só quer saber de receber uma promoção e sair daquela cidade. Eles começam a conversar sobre dissecar a criatura para entender como ela funcionava, e ter um avanço tecnológico à frente dos russos. E o doutor tenta impedir que façam isso, pois o bicho era uma criatura incrível, mas o general aparece e diz que quem manda é ele. Elisa fica desesperada em ouvir tudo isso e tenta pedir ajuda a seu amigo Gillis para poder resgatar a criatura antes que ela fosse morta. Mas ele diz que tem outras prioridades e quando ele sai para levar o cartaz com as mudanças feitas, o cara diz que seu trabalho era ultrapassado e que não poderia dar um emprego a ele. E quando vai até a lanchonete para se declarar para o atendente, vê que o cara é preconceituoso e vai embora desolado e diz que vai ajudá-la a resgatar a criatura. Sabe o cientista que estava cuidando da criatura? Na verdade, ele é um espião russo que está ali apenas para observar os avanços dos americanos, mas ele acaba gostando da criatura também e decide que não vai deixar os americanos a matarem nem entregar para os russos. Elisa começa seu plano para resgatar a criatura e começa a observar tudo e os horários que todos trabalham, para conseguir uma brecha. Strickland a chama em seu escritório e começa a dar em cima dela, pois ele tinha um fetiche com mulheres silenciosas,
filhos, pois na hora da brincadeira ele não gostava que elas gritassem, e Elisa sai desesperada. Então na hora da fuga eles quase são pegos, mas o cientista, que na verdade era um russo, os ajuda a fugir estourando a caixa de energia. Galera, na boa, não sei o que eu faria no lugar deles, até porque eu não estou derrotando esse filme, apenas trazendo uma recapitulação. Eu quando assisti, por mais que não fosse de ação, achei muito top. O único ruim é que são 2 horas de filme e eu tô sem tempo até pra cagar. Ela chega com a criatura em casa e a coloca em sua banheira com água especial, enquanto vai trabalhar, seu amigo Guiris toma conta dela, para que ela não fuja. E o velho deu uma dormida de leve e o bicho saiu do banheiro e fez um lanchinho diferente. Eu diria que foi um petit gâteau. O problema é que a parte do gâteau é sério, e ainda o deixa fugir. E no trabalho, Strickland está investigando todo mundo para saber quem foi o responsável pela fuga. E enquanto isso, o cientista Hofstede está dando para Elisa alguns suplementos para manter a criatura saudável. E ela diz que vai soltar a criatura no dia 10, quando chover e o canal estiver inundado, pois ela vai conseguir fugir e voltar para a casa dela, que eu entendo ser perto do Brasil, pois a criatura foi encontrada na floresta amazônica. Quando Elisa chega em casa, encontra a criatura, que vou chamar de Bilu, e ela está no cinema impressionada com o filme, e a leva para casa. E a criatura aparentemente tem alguns poderes especiais, pois ela toca na careca do Guiris e no dia seguinte aparece cabelo nele, e o braço cortado aparece sem nenhum machucado. E agora vem aquele momento mais esperado de todos, que faz jus ao título do vídeo, onde Elisa está pensando demais e decide fazer uma brincadeira com Bilu, e ele diz: Você conhecimento. E acho que vocês já sabem o que aconteceu, né? E depois disso eu dei uma vomitada, pois imaginei ela enfiando um bacalhau lá onde você sabe onde é, porque o Bilu não tem tomado banho. Os russos começam a pressionar o Dr. Hofstede para sequestrar logo o Bilu, e o dedo do Strickland está apodrecendo e começa a sair um pus de leve. E agora vem uma ideia idiota de Elisa. Ela decide fechar a porta do banheiro e alagar tudo para os dois brincarem de cadê o Bilu com o Bilu do Bilu. E claro que não deu certo, né? Pois começa a vazar no cinema que pela primeira vez tem 4 pagantes. Faltam apenas 2 dias para ela soltar o Bilu no rio, e o general chega para Strickland e diz que ele teria 36 horas para trazer a criatura de volta. Caso contrário, ele seria demitido e não conseguiria trabalhar em lugar nenhum. Ele, revoltado, começa a investigar todos escondido, e descobre que Hofstede era um espião russo, e antes de morrer diz que foram as meninas da limpeza. E quando chega na casa de Zelda, ela não diz nada, mas seu marido, Panguão, diz que está com a mudinha, pois escutou as duas conversando. Aí eu me pergunto, como que ele escutou as duas conversando? Zelda liga avisando que ele estava indo pra lá, e eles precisam antecipar o plano, pois o Bilu estava bem fraco por não estar no mar, que era o seu habitat natural. E quando eles estão no cais para se despedir, o cara chega todo deselegante atirando em geral, mas por causa da chuva a criatura se cura e o mata, e a leva para a água, e ela possui algumas marcas de corte no pescoço, que achavam que haviam cortado suas cordas vocais quando ela era pequena. E o Bilu transforma aquilo em algumas brancas para ela poder respirar, e tudo termina feliz para sempre. Oh, que fofinho!